E nesse vídeo vamos falar sobre um assunto que pode ser um pouco polêmico, né? Que é sobre os valores, né? O quanto você pode cobrar como um artista 3D. Será que você está cobrando pouco? Será que você está cobrando já no valor ideal do mercado? Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? João por aqui. E nesse vídeo eu quero ter essa conversa aí com vocês sobre quanto cobrar por 3D, né? Por imagem 3D. Como eu faço trabalhos para o mundo todo, né? Acabo fazendo trabalhos para outros países. Atualmente não, porque eu estou trabalhando fixo em uma empresa, então eu não estou sentindo necessidade de estar com outros clientes e tudo mais. E não é algo que eu estou procurando, né? Clientes para fazer esse tipo de serviço. Mas eu tenho uma experiência aí já de muitos anos trabalhando tanto no mercado do Brasil e trabalhando aqui em Portugal, e de todos esses lugares eu podia também prestar serviço para o mundo todo. E eu tenho uma experiência com serviço, né? Trabalhos para Inglaterra, para Austrália, para Bélgica e para Brasil e Portugal, e tem mais alguns outros países, tá pessoal? Foram vários trabalhinhos que às vezes vão aparecendo, né? De todo esse percurso, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quanto cobrar por imagem? Porque às vezes em cada país, né, a gente tem um valor. Por exemplo, se você está no Brasil, às vezes tem um valor aí que é a prática, né, que o pessoal tá cobrando de um escritório de arquitetura, de uma construtora, e tem sim uma diferença, né, de você cobrar para um escritório de arquitetura e uma construtora. Eu quero falar sobre isso nesse vídeo aqui. E claro, se você quer saber um pouco mais sobre esse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal e assista essa playlist de artista 3D em Portugal, que eu tô tendo essas conversas aqui sobre o mercado de 3D, não só em Portugal, mas no mundo todo. E se você quer saber um pouco mais sobre esse mercado também, entra como membro aqui, N3, tem ali planilhas de planejamento financeiro para você poder se organizar financeiramente e saber exatamente o quanto você precisa cobrar desses clientes, o quanto que você gasta também na sua vida, né, para você também ter uma base para você poder cobrar dos seus clientes. E eu imagino que, assim, de várias cidades, eu acredito que você pode ter um valor diferente pelo seu custo de vida e onde você mora, como você, as contas que você tem, os softwares que você usa. Quem usa Blender já tem um desconto muito grande em relação a custos que você tem com software, e você pode estar ali direitinho trabalhando sem ter que estar pirateando nada. Então o Blender ajuda muito, e é claro que se você for trabalhar com 3ds Max, Corona, isso também é para você. Você pode entrar aqui como membro N3 para você ver como montar essas planilhas e botar ali o custo desses softwares de computador que você vai estar fazendo manutenção e comprando um computador novo, sei lá, de uma placa de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos. Isso tudo tem que estar ali. Você tem que saber o quanto você gasta para você poder ter esse valor, quanto você vai cobrar dos seus clientes. Isso é super importante e é sobre isso que a gente vai falar, então, a partir de agora, nesse vídeo. Então, like nesse vídeo, comentários aqui embaixo se você também tiver alguma dúvida. Então, galera, acho que a primeira coisa, assim, que você tem que saber, antes até de você saber o seu público, se você vai fazer uma imagem para um arquiteto, se você vai fazer uma imagem para uma imobiliária que quer vender um imóvel, ou se você vai fazer uma imagem para uma construtora, né? Alguém que vai vender aquela imagem ali para um cliente final, e que essa construtora, às vezes, ela faz o projeto e ela vende também esse projeto, né? Mas muitas vezes, né, também são imobiliárias que vão vender esses projetos. Então, antes de ir para esse lado, vamos falar um pouco sobre o que você precisa saber antes de passar esse orçamento para esse público-alvo, né? Eu acho que, primeiro de tudo, você tem que saber o quanto que você precisa no seu dia a dia para poder viver na sua cidade, né? Para você ter uma ideia de o quanto você vai cobrar por cada imagem, o quanto você vai cobrar dos seus clientes. Você precisa saber o quanto você gasta ali no seu dia a dia. Água, luz, conta de telefone, internet, um aluguel que você paga, você precisa desse aluguel para poder vir. Se você vive com uma outra pessoa, se você é casado ou é solteiro e você divide já esses gastos com alguma outra pessoa, então tudo isso é importante para você ter ali organizado numa planilha, colocando todos esses gastos. E às vezes até gasto, por exemplo, no banco, quanto é que esse banco te cobra de taxa por mês, o gasto do seu computador, o gasto às vezes com não só quando você precisa fazer
fazer uma manutenção no teu computador, tá? É um gasto que você coloca ali por mês, você já vai prevendo esse gasto mensal para quando acontecer um problema você já ter ali uma reservinha e você poder ajustar o teu PC. E falando em reserva, quanto é que seria uma reserva caso você fique sem trabalho durante um mês? Você, a sua esposa, ou aconteça algum problema na sua vida e você fique ali sem trabalho durante 1, 2 ou 3 meses. Eu acho que o mínimo de você chegar numa reserva de no mínimo 3 meses, galera, eu acho que é o ideal aí pra você. Ainda mais quando a gente vive nessa vida de freelancer, que tem meses que entra alguma grana, tem meses que não entra. Então você tem que estar ali precavido, você tem que ter uma certa reserva para poder se organizar. Bom, beleza, já tendo isso como uma base, aí sim você vai saber, tá, eu gasto no meu mês, vou precisar, por exemplo, eu dividindo com a minha esposa, né, sei lá, não tô falando de mim, tá falando, imagina, você dividindo com a sua esposa, né, você, sei lá, você precisa de, eu vou falar os valores em euros, né, porque é o valor que eu tenho mais próximo hoje em dia, e se eu falar em reais, talvez eu esteja já falando, o real, desde que eu saí do Brasil, já variou tanto, que eu posso falar algum valor meio, muito fora da realidade do que tá hoje em dia pra quem tá no Brasil. Mas sei lá, vamos supor que você, junto com a sua esposa, precisa de 1.500 euros, e aí você divide esse valor por essa, né, você divide esse valor com a sua esposa, né, desses gastos mensais. Então você talvez precise ali de uns 750 euros para poder se manter ali por mês e conseguir dividir as contas, né, com o seu cônjuge, né? Tanto se você é marido ou esposa, então, até caso você for mulher, e cara, deixa seu comentário aqui embaixo, que o YouTube me dá uma métrica aqui de que tem muito poucas mulheres assistindo aqui o canal, então seria muito bacana também conversar com vocês, e muita gente me manda mensagem, eu vejo outras mulheres mandando mensagem pelo Instagram e aqui pelo YouTube comentando em algumas coisas, então aí eu fico pensando, pô, mas tem mulheres assistindo aqui o canal, mas é claro que ele sabe mais qual é o meu público, então, cara, praticamente o YouTube me dá uma métrica de que 90% do meu canal é de homens, então se você é uma mulher e tá aqui no canal assistindo esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, que é muito bacana eu ver quem tá assistindo aqui o canal, não só pelas métricas que o YouTube vai me dando, ok? Então você precisa desse valor aí, 750 euros mais ou menos, para você se manter ali mês a mês. Então isso já é uma métrica que você tem, já é um valor que você tem do quanto você precisa por mês. E aí a partir disso você vai ali colocar, eu tenho aqui como membro duas planilhas. Uma que você vai botar só a tua parte, né, de gastos mensais ali, e uma outra planilha onde você vai fazer ali de fato quanto você precisa ali por mês para poder dar esse valor, para gerar um valor de um orçamento por imagem. E a partir dessa visão que eu tive com essas planilhas, montando essas planilhas já, cara, há muito tempo que eu trabalho com isso e que eu planejo, né, e vejo os valores que eu preciso dessa maneira, eu consegui chegar num valor, por exemplo, antes de começar, quando eu estava iniciando aqui em Portugal, eu fui tentando ter mais ou menos uma média, né, de valores, e aqui em Portugal, tipo assim, se você é um estúdio, né, se você tem outras pessoas ali trabalhando também, esses estúdios acabam cobrando, eu acho que no mínimo, eu acho que chega na faixa ali de uns 300 euros, e eu já vi estúdio cobrando até mais ou menos 1.000 euros por imagem, tá? Isso é uma realidade aqui em Portugal, e eu imagino, eu não sei até que ponto o mercado aqui em Portugal paga esses 1.000 euros por imagem. Eu imagino que esses 1.000 euros por imagem, esse estúdio pode conseguir serviços para fora de Portugal, mas eu acho sim que é possível. E é claro que você, como um freelancer, cara, você vai cobrar 1.000 euros por imagem. Primeiro que você não tem os custos que esse estúdio tem, né? Isso já é um primeiro pé no chão que você coloca ali. É por isso que é importante essa planilha, entendeu? Porque você vê ali os custos que você tem e tenta imaginar, se você já tem esses custos, qual seria um custo que um estúdio tem pagando? Às vezes 10 funcionários, 10 ou mais funcionários, né? Às vezes até muito mais do que isso. Você tendo que fazer marketing, tendo que fazer anúncio, tendo que pagar uma pessoa da contabilidade, você tendo que pagar... Cara, então são muitos gastos e faz sentido um estúdio pagar esse valor. E acontece que muitas empresas às vezes não vão te contratar como freelancer porque ela precisa de algo de confiança como esse estúdio.
ela precisa pagar aquele valor porque ela sabe que aquela empresa vai cumprir com tudo que está sendo planejado para o empreendimento dela e vai alcançar a qualidade que eles estão contratando ali. Então, às vezes, você como freelancer, cara, o teu melhor termômetro para você ver se você está cobrando muito ou pouco é você, às vezes, como pé no chão, eu já tentei enviar orçamentos de mais ou menos 350 euros, só que eu não estava conseguindo fechar trabalhos e muitos clientes me davam resposta. Eu mandava o orçamento, às vezes a pessoa sumia, ela não respondia, não falava nada, mas eu tentava ir atrás daquele cliente, não para chegar e falar, não, agora eu faço por 100, não é isso. Eu tentava chegar atrás dele e falar, poxa, por que você acha que a gente não foi para frente com esse serviço, não sei o que, tipo uma pesquisa, né? Tipo, depois de uma semana ou 2 semanas eu fazia essa pergunta e muitos me responderam que era por causa do valor, porque conseguiu com uma outra pessoa que fazia mais barato, uma outra pessoa que fazia por 90 euros, fazia 60 euros por imagem. E aí, beleza, tá, aí eu já vi que esse valor não era um valor para mim, não era um valor que daria para poder fazer. E aí eu tentei outros valores e um valor que eu consegui, e eu perguntava, né, qual seria o valor, né, que ele achava mais ideal, e eu consegui ter uma métrica ali de um valor de mais ou menos de 100 euros a 150 euros. Foi mais ou menos uma métrica que eu consegui de alguns clientes, que seria um valor assim para esse público que estava chegando, tá? Então, assim, não é querendo desvalorizar o trabalho de ninguém. Quando eu fazia alguma publicação, alguma coisa, esse cliente que estava chegando era um cliente que estava ali aceitando de torno de 100 a 150 euros. E esse foi o valor que eu comecei a cobrar aqui em Portugal. Na verdade, eu comecei por 150 euros e comecei a fechar muitos projetos. E aí, assim, a coisa começou a andar. No início, eu botava nos contratos e nos orçamentos uma tabela de quanto eu cobrava por imagem. Mas eu fui tirando essa tabela e fui botando só o valor completo do serviço. Isso me facilitou para que, por exemplo, eu pudesse, com o tempo, não ir aumentando o valor do meu serviço, mas eu pudesse, assim, cara, o ano mudou, o salário mínimo aqui de Portugal aumentou, as coisas, os gastos aumentaram, teve aqui problemas, né, com guerra e tudo mais, então as coisas aumentaram, os preços subiram e, cara, eu precisei ali botar no ano seguinte um acréscimo no valor. Então, se eu falasse o valor das imagens, o cliente poderia questionar do porquê isso. Mas quando eu coloco já o valor completo, eu não preciso ficar ali falando e discutindo o valor por imagem. Boto ali o valor do serviço e o quanto de imagem esse cliente está contratando, ou vídeo também, ok? É claro que eu posso falar para ele um valor base das imagens, é claro. Mas eu sempre falo que é um valor base, não é o valor das imagens. E quando eu estava fazendo meus últimos trabalhos, eu já cheguei no valor de 200 euros. Esse foi o valor de 200 euros, foi o valor que eu terminei, né, os últimos trabalhos, né? Então, antes de começar a trabalhar nessa empresa que eu tô agora, o último valor ali que eu passava dos contratos era de 200 euros por imagem. E seria o valor que eu iria cobrar até hoje. Se eu fosse pegar para fazer um freela, seria mais ou menos esse valor por imagem. Mas também é a mesma coisa, galera. Esse valor também foi aumentando por isso tudo que eu falei com vocês e também porque eu estava contratando outras pessoas, por exemplo, até o Felipe que trabalhava comigo. Quando os trabalhos foram aumentando, eu precisei chamar uma outra pessoa para poder me ajudar. E aí sim, eu tenho gastos, né, também com outra pessoa trabalhando comigo. Então tudo isso, galera, é gasto que a gente tem que levar em consideração para poder fazer esse orçamento para os seus clientes. E hoje em dia é o mínimo que eu cobro aqui em Portugal. Mas é claro que não são todos os lugares que aceitam esse valor. Só que eu acho o seguinte, eu prefiro fazer poucos trabalhos do que me entupir de trabalho. Um cliente que vai até se aproveitar de você, tipo, você vai cobrar 60 euros por imagem, você vai se entupir. Esse cliente, ele viu ali que você tem um bom trabalho, você tem boas imagens, então ele vai querer, sei lá, 20 imagens por 60 euros. Pode ser um dinheiro bacana que vai entrar para você? Pode ser, mas de repente se você passasse um valor de 100, 200 euros para esse cliente já não iria te contratar para 20 imagens, você fecharia 10 imagens e poderia sair ali mais ou menos pelo mesmo valor e você iria trabalhar menos, não é verdade? Então assim, valorizem o trabalho de vocês, entendeu? Tomem cuidado com essas coisas. E se você talvez já tá com uma gama de bons clientes e já tá conseguindo bons clientes, para que
você vai cobrar pouco de próximos. Assim, você tenta aumentar o seu valor num próximo cliente agora que aparecer, não um cliente que veio por uma indicação, porque ele já sabe o teu valor, né, que você cobra. Mas aí próximos clientes, galera, tenta mudar aquela chavinha, entra em contato com esses clientes mais antigos e fala, olha, a partir desse ano a gente está revendo aqui os valores e a gente vai estar cobrando, eu cobrava X, agora vai estar cobrando esse outro X, porque eu estou tendo gastos com... Você pode até falar, eu acho que temos outras pessoas trabalhando aqui com a gente, temos alguns outros gastos e por isso que a gente está aumentando o valor do nosso serviço. Se esse cliente aceitar, cara, ele é um bom cliente para você. Se ele não aceitar, se ele não começar a mais pedir trabalho, cara, fica com os clientes que aceitarem esses valores. E aí, novos clientes, você começa a praticar esse novo valor, ok? Então, esse é o ponto ali que você pode dar aquele pulo para subir de um valor para outro. Mas é claro que você não vai ficar cobrando de um cliente, você cobra 100 e de outro você cobra 200. É claro, só se você tiver muitos anos com aquele cliente e ele já está acostumado com aquele valor, você pode tentar ali dar um acréscimozinho, olha, eu vou subir aqui pelo menos 20 euros, porque por causa disso, daquilo, mas pelo nosso bom relacionamento, né, vamos ficar aqui por esse valor, mas o valor que eu tô praticando agora é de 200 euros, tá? Mas você fala que para ele, como é um cliente antigo, vai ficar ali 120, 150 euros, e é isso, galera, se ele aceitar, ele é um bom cliente para você, ok? Eu acho que o mais importante relacionado a dinheiro é você ser sempre claro e aberto para conversar sobre isso. E aí tem essa diferença também, agora só para fechar esse vídeo, que escritórios de arquitetura, construtoras, cara, às vezes são valores diferentes, normalmente construtoras aceitam mais esses valores porque eles vão estar ali vendendo aquela imagem final, e às vezes um arquiteto ele só quer ver como aquele projeto está ficando, então um valor de 200 euros para ele não vai ser válido, não vai ser uma coisa muito boa, mas para uma construtora um valor de 200 euros, cara, é muito bom, primeiro para começar, porque eu já te falei que escritórios, né, estúdios de 3D cobram aqui em Portugal, né, mais ou menos ali entre uns 350 a 1.000 euros, mas você como freelancer conseguir, cara, chegar em 200 e 250, eu acho que já é um bom valor ali para você estar alcançando. E também imobiliárias, tá? Às vezes elas também aceitam pagar esse valor de 200 euros, mas muitas, você vê, dá uma entrada aí no site de imobiliária, você só vê uns 3D bem toscão, bem simples assim, né? Então, tipo, às vezes eles não vão querer esse valor, tá? Então, acho que por isso que construtoras normalmente, né, aceitam esse valor maior, porque eles sabem do poder ali que você tem para poder vender aquele imóvel para ele a partir de uma imagem ou um vídeo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de entrar como membros N3 aqui do canal. A gente vai ter mais conversas profissionais como essa e vocês vão ter acesso. Eu vou mostrar para vocês fazendo essas planilhas, fazendo essas tabelas, como é que você pode preencher os modelos de contrato aqui. Vocês podem baixar isso tudo e também membros N3 vão ter acesso, né, a todos esses outros níveis, né, que é o nível N2, que você vai ter acesso aos tutoriais aqui do canal e você vai também poder baixar as cenas aqui que a gente fez nesses tutoriais exclusivos para membros. Então você pode assistir e baixar e ver tudo que a gente fez nessas cenas, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like nesse vídeo, comentário aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my